Olá, turma, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre determinação de fibra bruta. Então, essa determinação ela é bastante importante quando se trata de nutrição animal, principalmente de monogástricos, né, aves e suínos. E quando a gente fala em determinação para alimentos, né, quantificação de fibras em alimentos, ela já está um pouco em desuso. Mas ela é bastante usada, sim, até no método WIND, a gente usa ela para fazer a consideração lá de carboidratos extrativos não nitrogenados e fibras, né? Então, qual que é o procedimento? A gente vai pesar essas amostras, a gente precisa anotar o peso dos saquinhos, né, do recipiente em que essas amostras vão estar contidas. Após esse processo, a gente sela bem os saquinhos e elas vão ficar meia hora numa digestão ácida, depois mais meia hora numa digestão básica, e aí depois a gente faz a secagem dessas amostras. Então, por último, a gente faz o processo de queima dessas amostras e com isso a gente consegue, então, determinar a quantidade de fibra bruta, eliminando, então, tanto as proteínas quanto os carboidratos da fibra. As amostras já estão, então, gorduradas, né? Então, elas precisam ter esse processo prévio. E aí, depois a gente desconta, então, o teor de cinzas que a gente determina na MUF. Vamos ao processo, então? Então, turma, para pesar as amostras para a determinação de fibra bruta, a gente usa esses saquinhos, né? Eles são feitos em TNT, que é um material que não vai se dissolver durante o processo de digestão. Como as amostras ficam no saquinho, a gente não tem também perdas de amostra. O que a gente precisa prestar atenção? Alguns saquinhos não são muito bons, eles têm alguma falha. Então, esse aqui a gente descarta e a gente sempre dá uma conferida antes, né, se eles estão bem fechadinhos. Sempre usar luva para evitar a interferência, né, da gordura da tua mão e tudo mais. O que eu preciso cuidar nesse processo? Eu preciso anotar a massa do saquinho vazio, junto com a minha amostra. Então, hoje eu vou pesar a minha amostra de linhaça primeiro. E vou anotar a massa do cadinho aqui. Com isso, eu já faço o procedimento normal, né? Peso 1 grama. Então, recomendações. Que essa amostra, ela esteja já desengordurada. E também, se ela estiver seca, depois eu não preciso descontar o teor de umidade dela, né? Essas amostras aqui eu desengordurei para que a gente tivesse já uma determinação já coerente. Então, cerca de 1 grama, é difícil de pesar, então não precisa ser redondinho, né? A gente pode pesar um pouco mais, de preferência sempre um pouquinho mais do que a menos, justamente porque muitas vezes a amostra tem pouca fibra. Se for amostras que tem muita fibra, você pode pesar um pouco menos, né? No caso, a linhaça tem bastante, gente. Vocês vão notar na hora da digestão, até às vezes a gente fica na dúvida se digeriu tudo realmente. Então, aqui eu anotei a massa da amostra, mais o saquinho. Na verdade, só da amostra, né? Massa da amostra. E aí, agora, eu preciso fechar esse saquinho. O equipamento, ele vem com um dispositivo que sela o saquinho. A gente fez inúmeros testes aqui e não funcionou muito bem. Então, eu desenvolvi uma técnica em que a gente grampeia o saquinho. Então, cada um deles eu dou 2 voltinhas, sim, dobro 2 vezes, para que a amostra não escape, né, não fuja no processo de agitação, e coloco 3 grampos. Eu só vou anotar o número do saquinho aqui, que isso é muito importante também. E aí eu vou grampeá-lo. Deixa eu pegar o grampeador agora. Então, amostra aqui no saquinho e grampeadinho. Então, dessa forma, a amostra não vai fugir aqui da embalagem. Repito isso para a triplicata. Um saquinho, verifiquei ele.
Então, de novo o procedimento, né? Dobro 2 vezes e grampeio pelo menos uns 3 grampos aqui para que ele fique bem fechadinho. O que acontece? Depois do processo de hidrólise, de digestão, né? Tanto ácida quanto básica, eu vou remover esses grampos. Então, em teoria, eles não vão interferir na minha amostra. Por isso que eles não estão sendo contabilizados aqui nesse momento. Última repetição. Identifico o saquinho para que depois eu consiga saber qual é qual. Então, agora eu vou repetir esse procedimento tanto para o arroz quanto para a amostra de morango. Temos um detalhe, a amostra de morango ela é líquida, então a gente vai ter problemas de pesar ela nesse saquinho que é poroso, justamente para que o líquido passe por ele. O ideal é sempre secar essa amostra antes, então aqui ela está líquida, mas eu já sequei uma amostra e vou pesar essa amostra aí seca para essa determinação. E aí, na sequência, a gente já vai fazer a digestão enquanto eu vou pesando essas amostras. Então, turma, esse aqui é o suporte que vai lá no banho de digestão depois. Então, eles são vários pratos, né? As amostras, elas ficam colocadas nessas aberturas para que o líquido consiga passar entre as amostras. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de colocar as amostras no suporte. Não vamos precisar de tantas, né? A gente consegue colocar, se não me engano, 30 amostras aqui. A gente vai precisar só de alguns pratos, não muitos. Então, o que é importante? Marcar aqui aonde está a tua amostra, porque muitas vezes o sistema de digestão acaba apagando a numeração do saquinho e tudo mais, e aí a gente perde a referência. Então, eu sempre marco bem direitinho as amostras onde elas vão ser colocadas. Então, amostra 1, amostra 2 e amostra 3, que é a de linhaça, né? Aí a gente coloca o prato em cima aqui. E aí agora vamos para a amostra 4, amostra 5 e a amostra 6, que são as de arroz, né? Amostra 4, 5 e 6. E por último, a de morango aqui que eu falei que a gente tinha secado, né? Então vai ser a amostra 7, a amostra 8 e a amostra 9. Feito isso, eu não falei, a gente coloca um em cima aqui, né, pra firmar elas e elas não saírem. Até posso colocar mais do que um pratinho para ficar pesado, mas só para ajudar na fixação. Uma coisa que eu não falei antes, enquanto a gente pesava, é que é muito importante eu sempre ter um saquinho vazio. E eu anotar essa massa do saquinho vazio, que depois ele vai ser importante lá na hora de descontar as cinzas, né? Então, eu vou anotar aqui, já tinha pesado ele, e a gente ter essa referência do saquinho vazio. Feito isso, anotado, identificado propriamente as amostras, a gente vai para o banho, então, de digestão ácida por 30 minutos e digestão alcalina, né, com NaOH por mais 30 minutos. Esse é o equipamento. O que acontece aqui? Ele já está pré-aquecido, então eu já deixei o equipamento ligado. Logo que a gente chega no laboratório, liga, já coloquei a solução de ácido sulfúrico 1,25%.
que eu preciso? Que esse banho, essa solução, né, de digestão seja trabalhada, né, fique a temperatura de fervura. Então, o ideal seria 100 graus, talvez, mas a gente não chega nessa temperatura, né, no banho com água. Então, estando a 95 graus, a gente já consegue ter um bom efeito, né? Como é que é o procedimento? Esse suporte vai neste banho. Então, essa cuba aqui de condensação, ela é importante que tenha a circulação de água, né? Para que ela sempre vá resfriando o sistema e essa solução não evapore. Aqui nesse banho, eu tenho cerca de 3 litros de água. Com isso, quando ele fizer a agitação, as minhas amostras não vão ficar para fora da solução. Então, é mais ou menos aqui assim de água. Mais ou menos aqui assim de água, o nível, né? De água na solução, justamente para quando tiver o movimento de agitação, as amostras fiquem submersas na água. Então, feito isso, eu já posso ligar a agitação e ele vai agitar aqui por 30 minutos. Agora a gente espera. Entre a solução ácida e a solução básica, a gente faz um processo de digestão aqui de 5 a 10 minutos, um processo de lavagem. Entre uma digestão ácida e a digestão ácida e a digestão básica, a gente faz uma lavagem das amostras aí com água quente, pelo menos 2 lavagens de 10 minutos mais ou menos. Para quê? Para que eu já remova esse ácido o máximo possível e evite de formar tanto sal na mistura de ácido e base, né? Então, 30 minutos aqui. O procedimento de operação do equipamento está escrito em cima dele e também na apostila de aula prática. Facilita muito porque a gente não precisa fazer a filtragem. Então, esse equipamento a gente coloca todas as amostras juntas e no processo de remover a solução ácida daqui, ele tem então um dreno que a gente só drena a água, a solução ácida, né? E aí já pode colocar a próxima. Então, essa é a grande vantagem desse tipo de equipamento. É possível fazer digestões individuais. A gente tem um equipamento que possibilita isso, com chapas de aquecimento. A gente põe Beckers, né, ou Erlenmeyers para fazer o processo de digestão. E depois eu preciso filtrar com cadinhos. Então, é bem mais demorado. Aqui é o processo de fibra alimentar. A gente também usa esse processo individualizado. Então, vamos aguardar aqui 30 minutos. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer a troca então da solução. Então, pessoal, aqui é o processo de hidrólise ácida, né? A gente vê que realmente está fervendo. Deu já meia hora. Eu vou desligar a agitação, né? Vou desligar também o aquecimento. Vou esperar dar uma amenizada aqui na intensidade do calor. Então, mesmo com o refluxo de água aqui, a temperatura estava bem alta e o processo estava bem violento, de fervura, né? Isso indica que a hidrólise está acontecendo de forma correta. Eu vou abrir aqui um pouquinho, mas não dá para ver, né? Aqui acho que eu vou tentar ligar para ver se agitando. Então, depois de fazer todo esse processo, eu vou liberar aqui a válvula com a saída da água, né, do sistema. Da água não, da solução de digestão. Essa mangueirinha aqui, ela está acoplada aqui e vai fazer a drenagem. Feito isso, para
acelerar o processo, eu já deixei a água fervente e já deixei também a solução de NaOH aquecida. E quando eu coloco aqui, o banho não precisa aquecer totalmente, a água já vai estar, a solução já vai estar aquecida, a água já vai estar aquecida, que vai acelerar esse nosso processo. Não preciso tirar as amostras, eu só vou abrir aqui o banho e adicionar a solução extrator. Solução digestora, né? Aqui já está finalizando o processo. Depois disso, eu já vou incluir, então, a próxima etapa do processo de digestão. Vou adicionar água, 10 minutos, vou drenar a água e adicionar a última solução, que é NaOH 1,25% para fazer a digestão alcalina. Já vou trazer a água para cá enquanto finaliza. Então, finalizou. Vou fechar aqui a minha saída de água e a saída da solução e vou adicionar a próxima etapa aqui. Então, a gente vai adicionar a solução suficiente para que ela cubra, né, as amostras enquanto faz o processo de agitação. Aproximadamente 3 litros de água ou de solução. Acoplo de novo aqui o agitador do banho. E inicio o processo. 10 minutos para a água, dreno e depois adiciono NaOH, última etapa. O banho já vai aquecer, a solução, a água já estava quente, o que agiliza o processo. Quando der os 97 graus, a gente começa a contagem aí do tempo. Passadas então as etapas de hidrólise ácida, a lavagem entre uma hidrólise e outra, né, uma digestão e outra. Agora a gente finaliza a hidrólise alcalina com NaOH 1,25%. Então, o equipamento já deu os 30 minutos, né? Vou desligar aqui e eu vou já iniciar a drenagem da solução. E com isso, assim que finalizar, eu já posso retirar e dar sequência no meu processo aqui na minha análise. Então aqui estão as minhas amostras digeridas nas posições que a gente colocou elas antes de começar o processo.
Eu vou colocar ali na bancada e aí depois a gente segue o procedimento. Então, nesse momento, a gente tem que lembrar que nós marcamos, né, que a amostra era qual, para justamente não perder a sequência, né? Então, essa é a 7, a 8 e a 9. Então, por primeiro aqui é a linhaça, que tinha bastante fibras, né? A gente nota que não foi possível, ainda fica bastante amostra aqui, talvez se a gente notar que não deu um resultado preciso, a gente precisa repetir. E aí, com isso, a minha sugestão é talvez pesar menos a amostra. Olha, uma delas eu lembro que tinha menos amostra e já ficou uma característica melhor. Então, isso vocês podem incluir lá nas sugestões da atividade, lá no relato da nossa atividade que vocês têm que entregar. Então, aqui, 1, 2, 3. Muito bem. Então, linhaça, arroz e morango. As nossas 3 amostras aqui. Então, linhaça, arroz e morango aqui. O que eu preciso fazer? Eu sempre uso um papel toalha para tirar um pouco a água, né? E eu também agora preciso tirar os grampos que a gente usou para fechar o nosso recipiente, que eles não vão entrar na massa das amostras quando a gente for pesar. Que agora a gente vai quantificar quanto que sobrou dessa hidrólise, tanto ácida quanto alcalina. O resíduo dessa hidrólise aí é a nossa fibra bruta. E com isso eu preciso então eliminar o interferente aqui, que é o grampo. Uma outra coisa que é muito importante na nossa análise. Depois dessa etapa, para poder quantificar exatamente o resíduo, eu vou precisar secar essas amostras. Lembram da análise de umidade de cinzas? Pois então, voltem lá para a aula de cinzas que vocês vão entender perfeitamente o que eu vou falar agora. Vamos usar os cadinhos já limpos, secos. Já anotei a massa de todos aqui. E a gente vai adicionar, então, cada uma dessas saquinhos, né, no cadinho. Vamos deixar eles secando umas 4 horas, mais ou menos. A gente pesa eles, deixa esfriar, pesa eles e aí leva eles para a mufla. Levando até a mufla, né, a gente vai queimá-los, queimar tanto o saquinho quanto a amostra orgânica. E a gente vai, então, descontar a massa do saquinho que a gente anotou no início da análise. E depois a gente vai, então, eliminar, a gente vai considerar, então, a massa perdida na incineração, na queima. Que essa é a massa orgânica, né? A nossa matéria orgânica que resistiu ao processo de digestão. Então, esses saquinhos aqui, a gente sempre considera um vazio. Lembra que eu falei lá que tinha que anotar a massa de todos e ainda anotar a massa de um vazio, que a gente vai queimar também na mufla e vai descontar uma possível massa desses cadinhos, desses saquinhos, né, na minha análise. Então, vamos ter 10 cadinhos, 9 cadinhos para as amostras em triplicata e um cadinho para o saquinho vazio como referência. Então, aqui estão os nossos saquinhos já sem grampos, né? E vão para
a estufa 4 horas e depois mufla até a queima total. Eu vou finalizar aqui a retirada dos grampos. Não esqueçam do saquinho branco para descontar qualquer interferência dele na análise. Feito isso, a gente vai levar um cadinho mais amostra digerida para a estufa 4 horas e depois vamos transferir então para a mufla assim que ela estiver sequinha. Nossas amostras então vão para a estufa. Aproximadamente umas 4 horas, 5 horas, elas já vão ficar secas. E aí a gente tira elas, põe no dessecador, 40 minutos, resfria, pesa e leva para a mufla. Então já se passaram 4 horas e nós vamos tirar os cadinhos da estufa e colocar eles nos dessecadores. É importante a gente anotar a massa desse cadinho antes da estufa, antes da mufla, depois da estufa. Passados os 40 minutos, né, vamos fazer a pesagem dos cadinhos. Então esse procedimento já é bem familiar, bem comum, a gente está acostumado. Eu vou pesar então todos, esse é o cadinho com o saquinho vazio, que eu preciso anotar também, e depois eu vou pesar todos os outros cadinhos antes de levar para a mofla. Pesagem finalizada, todos eles com a massa anotada, nós vamos levar então para a mofla. Também 4 a 6 horas vai ser suficiente, porque a gente não tem tanta amostra assim. Lembrando da aula de cinzas, temos que fazer um mapinha para saber quais são as nossas amostras, né? Então, eu vou dispor aqui o cadinho e vou fazer um mapinha. Então, amostra 3, amostra 2, amostra 1, amostra 5, amostra 6, amostra 9, amostra 8, amostra 7, amostra 4 e amostra 10. Vou botar 5 aqui, 3, 4, 5, 9, 8, 7 e a amostra 10. Feito isso, a gente anota o mapinha e liga a mofla. Daqui a algumas horas a gente se encontra para retirar, vai para o dessecador de novo e faz a nova pesagem, aí contabilizando então, anotando quanta massa foi queimada, quanta massa a gente perdeu nesse processo, que é o resíduo da nossa digestão ácida e da nossa digestão alcalina.
Então, turma, depois de todo o processo de digestão ácida, de digestão alcalina, a gente tem também a nossa secagem na estufa e depois a nossa queima na mufla. Nós temos, então, várias medidas, vários pesos, né, várias massas que foram determinadas durante o processo. Então, agora eu vou apresentar aqui um exemplo do cálculo da quantidade de fibras, né, da determinação de fibra bruta. Então, a gente precisa de várias informações. Então, essas informações são, exceto esta aqui, todas as que você já tem na tabela da apostila. Por que eu coloquei essa diferente aqui? Porque a gente precisa dessa informação depois. E na hora em que eu pesei as amostras, eu fiz a pesagem separada. Eu não somei a saquinho, mas a amostra aqui. Eu tarei a balança, eu botei o saquinho, anotei, tarei e aí pesei a amostra. Então, por isso que eu vou colocar essas informações separadas aqui. Então, o nosso exemplo aqui, eu vou pegar o cálculo de uma repetição, né, da linhaça, e eu vou dispor essas informações aqui. Então, aqui, até a gente ter a massa do saquinho, a massa da amostra, é só pesagem, né? Eu fiz a tara da balança antes de pesar a amostra. No entanto, quando eu quero saber a massa do saquinho depois da estufa, eu tenho um detalhe. Eu preciso saber a massa do cadinho vazio, eu preciso saber também a massa do cadinho mais a amostra depois desse processo de secagem. Então, aqui a gente precisa também considerar essas massas que na tabela em si não está explícito. Então, a gente vai precisar aqui cadinho vazio menos a gente vai precisar de cadinho depois da estufa menos cadinho vazio. E a massa depois da estufa também. A gente vai precisar dessa massa aqui do cadinho vazio menos a massa lá depois da estufa para poder saber quanta amostra sobrou, né? Quantas cinzas ainda tinha nessa amostra que eu tenho que contar. Muito bem, então vai ser uma calculeira danada agora. O que eu preciso? A massa da amostra mais a massa do saquinho, a gente vai ter aí cerca de 1 grama e pouco. Tem anotado aqui? Tá, vamos ver. Vai ser uma calculeira danada aqui, considerando essas massas do cadinho, né, a massa da amostra, do saquinho, e mais alguns detalhes. Eu preciso também ter a massa de um saquinho vazio, né, para mim descontar lá na hora do cálculo depois da mufla, e eu preciso também ter todo o resíduo, né, desse saquinho vazio. Então eu vou anotar aqui também.
essa informação aqui é importante para a gente descontar o efeito desse saquinho que a gente usou para pesar a amostra e fazer toda a digestão. Então, muito bem. Vamos iniciar aqui, então, qual que é a massa da amostra depois da estufa. Então, aqui eu tenho as massas dos cadinhos, né? Que essa massa aqui vai resultar, então, em 0,3507. Esse valor que a gente vai precisar no cálculo. E depois, então, eu preciso descontar esse valor aqui dessa massa aqui do saquinho. Então, eu vou iniciar agora o cálculo da porcentagem de fibras, né? Sempre lembre de falar o nome completo, né? Nome e sobrenome. Determinação de fibra bruta. Depois dessa primeira parte, a gente vai então para a segunda parte, que eu quero saber quanto que tem de resíduo ainda de cinzas que eu preciso descontar aqui da minha amostra. Então, feito esse cálculo, eu não anotei aqui. 35, 36, menos 35, 36, menos. Mas essa quantidade de cinzas aqui, então, é o que eu vou usar aqui no meu cálculo. Então, essa quantidade de cinzas é o que se transformou em cinzas, né, no processo de hidrólise ácida e de hidrólise alcalina. Então, formou um tipo de sal aí que pode ser uma interferência no nosso processo, além das cinzas naturais da amostra. Então, a gente vai descontar. E a gente tem que descontar também essa quantidade de cinzas aqui, que é proveniente do nosso saquinho, né? Então, tudo isso eu vou descontar, vou fazer aqui, dividido pela minha amostra. Então, a gente tem várias etapas, a gente tem uma série de considerações para fazer e chegamos nesse cálculo de porcentagem de fibra bruta, teor de fibra bruta na nossa amostra. Calculando aqui, temos cerca de 14%, 14,5%. Então, 14,54% de cinzas na linhaça. Lembre, a fibra bruta, ela simula, assim, de forma bem simplificada o processo de digestão. A gente sabe que tem outros processos envolvidos e a gente sabe que parte dos compostos que não são solúveis, né, normalmente no nosso sistema digestivo,
acabam sendo solubilizadas aqui no nosso processo de fibra bruta. Então, a gente tem uma estimativa muito aproximada. Quem for trabalhar com a linhaça, por exemplo, vai ver que ela apresenta uma quantidade um pouco maior quando se trata de fibra alimentar. Então, esse tipo de consideração vocês precisam fazer lá na hora de responder as perguntas, né, os questionamentos lá da apostila. Então, o que a gente não tem explícito aqui na nossa planilha é que eu preciso anotar todas as massas dos cadinhos, que isso a gente já sabe de outros momentos das nossas aulas, né? A gente aprendeu isso lá em umidade, lá em cinzas, e é muito importante para chegar nesses valores e nesses quantitativos que eu vou usar no cálculo propriamente dito. Então, essa é a nossa aula de determinação de fibra bruta. Eu vou ter que mudar essa tabela, porque é muito grande.